Olá! Você já tentou calcular a raiz quadrada ou a raiz cúbica de um número qualquer? Com a calculadora fica muito fácil, né? Mas e se você não tiver a calculadora? O que fazer? Nossa videoaula de hoje é sobre radiciação e nela nós vamos conhecer alguns métodos para podermos calcular a raiz quadrada e a raiz cúbica de um número real qualquer. Primeiramente, vamos entender o que é uma radiciação. O que é uma raiz? Observa. Imagina que nós temos aqui um número real qualquer, A, e esse A esteja elevado a um expoente N. O meu resultado, hipoteticamente, vai dar um valor X. Tá. Mas e se eu quiser verificar se essa operação está correta? O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a operação inversa, que no caso é a radiciação. Esse é o sinal de radiciação. Esse expoente, N, ele vai vir para cá, no índice. A potência, o meu resultado, ela que fica dentro do sinal de raiz. E essa base, o A, ela vai ser o meu resultado. Vamos colocar isso em números. Imagine o seguinte, que eu tenha 5 elevado ao quadrado, nós sabemos que isso dá 25. Se eu for fazer o inverso, nós vamos ter raiz, o expoente vem para cá, que é o 2, o 25 vai ficar aqui dentro, e aí nós vamos ter a raiz quadrada de 25 é igual a 5, que é exatamente a minha base. Então, assim funciona a radiciação. Quando o índice aqui é 2, ele não precisa aparecer, né? Então, ao invés de colocar esse 2, eu posso deixar dessa forma, né? E aí subentende-se que aqui seja uma raiz quadrada. Agora, se for qualquer um outro índice, ele precisa aparecer, né? Se for 3, se for 4, 5, certo? Uma coisa que é preciso a gente entender são os nomes. Aqui esse N, ele é chamado de índice. Não sei se está dando para ver aí. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Ele é chamado índice. Acho que melhorou, né? Esse número que vem aqui dentro da raiz, ele vai ser o radicando. E essa resposta, no caso aqui o A, seria a nossa raiz. Tá. E esse sinal aqui? Esse sinal é chamado de radical. Ok? Então tem gente que acha que a raiz é o sinal. Não é o sinal.
E outra coisa também, as pessoas às vezes falam o seguinte, raiz quadrada. Raiz quadrada é simplesmente porque o índice aqui é 2. Se não for 2, for um 3, por exemplo, não vai ser raiz quadrada, e sim raiz cúbica, tá? E raiz é a resposta. Por isso que nós procuramos qual é a raiz quadrada, qual é a raiz cúbica, qual é a raiz quarta, né? Então vai depender tudo do númerozinho que estiver aqui em cima, ó, do índice. Vamos à parte que nos interessa. Como calcular a raiz quadrada, a raiz cúbica de algum número de forma fácil e eficiente? O método que eu trago aqui para vocês é o método da decomposição. E ele serve para calcular qualquer tipo de raiz, desde que essa raiz seja exata. E se essa raiz não for exata? Nós vamos saber se a raiz não for exata também desse método. Se o número tem uma raiz exata, ela vai sair nesse método da decomposição. Vamos lá, vamos ao nosso primeiro teste. Vamos calcular a raiz quadrada de 64. Primeiramente, nós vamos decompor em fatores primos o 64. 64 é um número par. E nós vamos, então, dividir esse 64 por 2, justamente pelo fato dele ser um número par. Se eu dividir 64 por 2, vai dar 32. 32 também é par, então eu continuo dividindo por 2. Metade de 32 vai ser 16. É número par, divide por 2, vai ficar 8. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Primeira etapa do nosso processo está concluída, que foi a decomposição. Agora, nós vamos observar o índice. O índice aqui é 2. Então, raiz quadrada de 64. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso daqui e agrupá-los de 2 em 2. Então, nós temos 2 duas vezes. Isso daqui vai ficar 2 ao quadrado. Vezes esse outro grupo, que seria 2 ao quadrado de novo, vezes um terceiro grupo de 2 ao quadrado. Só para vocês entenderem. 1 duas vezes, 2 duas vezes ao quadrado. 2 duas vezes de novo e 2 de novo, duas vezes novamente. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. O que nós vamos fazer? Ao invés de raiz quadrada de 64, nós vamos colocar aqui na raiz exatamente essa decomposição, na forma de potência. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Essa daqui eu vou fazer ela detalhada e nas outras a gente já faz de uma forma mais direta. Então, olha só. Como nós temos a multiplicação aqui, eu posso pegar e separar essas potências em radicais diferentes. Ela pode ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 2 ao quadrado. Como nós vimos aí no início, a raiz, né, a radiciação, é a operação inversa da potência, então o expoente com o índice aqui, ó, ela vai cancelar. Então vai cancelar aqui e aqui também. E aí vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Agora, basta a gente multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, a raiz quadrada de 64 é
8. Bem simples, né? E a raiz quarta de 81? Então, primeiramente, nós vamos decompor. Deixa eu só apagar isso daqui. Vamos decompor o 81. Vamos ver o que acontece. 81 é número par? Não é, então eu não posso dividir por 2. Então eu vou para o próximo número primo, por 3. Se eu somar aqui, ó, 8 mais 1, dá 9. E 9 divide por 3? Sim, divide por 3. Então, 81 também vai dividir por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Se eu somar, ó, 7 mais 2, 9. Então, 27 também vai dividir por 3. Se 9 divide por 3, 27 também divide. 27 por 3 vai dar 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Vamos ao índice. Observe que o nosso índice aqui, ó, é 4. Eu tenho a raiz quarta de 81. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar esses resultados aqui, ó, esses fatores, né, ou quocientes da nossa divisão, nós vamos agrupar de 4 em 4. Como nós temos apenas 1, 2, 3, 4 números 3, né, então ela vai ficar 3 a quarta. O número 3 se repete 4 vezes. E nós vamos pegar aquilo dali e colocar dentro do radical. Então, vai ficar, ao invés de 81, vai virar 3 a quarta potência. De novo, observa, o índice e o expoente são iguais. Então, eu posso cortar ou cancelar os dois, ficando apenas o número 3, que é exatamente o nosso resultado. A raiz quarta de 81 é 3. A raiz quinta de 32. Vamos lá novamente. Vamos fazer o quê? A decomposição do número 32. 32 é número par, então nós dividimos por 2. Metade de 32 vai ser 16. 16 é número par, divide por 2 novamente, que vai dar 8. 8 dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, dividido por 2 novamente dá 1. Retornamos aqui a nossa operação e observamos que o nosso índice é 5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar os resultados em grupos de 5. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o número 2 repetiu 5 vezes. E agora vamos ao cálculo. Raiz quinta de 32, ao invés de 32, nós vamos colocar 2 a quinta. Observe novamente, ó, o 5, o índice e o expoente são iguais. Então, nós cortamos os dois e tiramos o 2 para fora. Ou seja, a raiz quinta de 32 é 2. Se eu pegar e fazer 2 5 vezes, vai dar 32. Mais um exemplo. Raiz décima de 1024. Observe que o número aí já aumentou um pouquinho. Então, nós temos aqui, ó, 1024. 1024 é um número par, então nós vamos dividir por 2. Vai dar o quê?
10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2, 512. Continua sendo um número par, dividimos por 2 novamente. Então, 5 por 2 dá 2, 11 por 2 dá 5 e 12 por 2 dá 6. 256, número par, divide por 2 novamente. Vai dar 128. Número par, divide por 2, vai dar 64. Agora ficou mais fácil, né? Por 2 dá 32, por 2 vai dar 16, por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, por 2 dá 1. Observe o seguinte, o nosso índice agora é um número grande, ó, é 10. Então, a raiz décima de 1024. Vamos ver quantos números 2 que apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, nós temos que o número 2 apareceu 10 vezes. Então, ela vai ficar raiz décima de 1024. Ao invés de 1024, nós vamos colocar 2 a décima. Observe novamente, ó, que o meu índice e o expoente da potência são iguais. Então, nós vamos cortar os dois. E me sobrou apenas o quê? Apenas 2. Ou seja, a raiz décima de 1024 é 2. O número multiplicado por ele mesmo 10 vezes que o resultado dá 1024 é o número 2. E se precisarmos calcular a raiz quadrada ou a raiz cúbica de um número decimal? O que vamos fazer? Por esse método da decomposição em fatores primos, também tem como a gente calcular raiz dessa forma. Observa, eu tenho 7,29, a raiz quadrada de 7,29. O primeiro passo é transformar esse 7,29 em fração. Então, nós vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de, tirar a vírgula, né? 729 sobre, coloca 1, 2 algarismos após a vírgula, 2 zeros. Ou seja, ficou raiz quadrada de 729 sobre 100. Bom, agora nós separamos em duas raízes. Raiz de 729 sobre a raiz de 100. E calculamos as duas raízes da forma normal, ou seja, através da decomposição. Primeiro, vamos ao 729. Observa. Vamos decompor 729. Observa que 729 não é um número par, mas se eu somar os algarismos, o resultado vai dar 18. E 18 divide por 3. Se 18 divide por 3, o 729 também vai dividir. Então, meu primeiro fator aqui é 3. 729 por 3, vamos lá, 7 por 3 dá 2, 12 por 3 vai dar 4 e 9 por 3 dá 3, dá 243. Será que 243 também divide por 3? Vamos ver, ó. 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Se 9 divide por 3, então 243 também vai dividir. 24 por 3 dá 8,
3 por 3 dá 1. Então, o resultado é 81. 8 mais 1, 9. Então, vamos continuar dividindo por 3. Vai dar 27. 27 por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, nós temos o seguinte, ó. Como é uma raiz quadrada, nós vamos agrupar esses resultados de 2 em 2. Então, aqui nós temos 3 duas vezes, 3 duas vezes, 3 duas vezes. Então, vai ficar, ó, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. No lugar do 729, então, nós vamos colocar esse valor. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E com o 100 nós podemos fazer a mesma coisa. Mas como nós já sabemos a decomposição, né, qual é o valor da raiz quadrada de 100, não tem necessidade. Mas vamos fazer essa decomposição aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui para liberar um pouquinho de espaço aqui para nós. Olha só o que acontece se eu decompor 100. 100 divide por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, agrupamos de 2 em 2. Ó. Então, 2 duas vezes e 5 duas vezes. Colocamos a raiz de 100 e no lugar do 100 nós vamos colocar o resultado lá. 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Deixa eu arrumar esse 5 aqui que ele está muito feio. (5) ao quadrado. Vamos fazer direto já. Como o meu índice aqui é 2, eu vou cortar todos esses expoentes 2 e vai ficar apenas o 3. Então eu multiplico. Ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Na parte de baixo fazemos a mesma coisa. Como o meu índice aqui é 2, é raiz quadrada, né? Então nós cortamos tudo e multiplica. 2 vezes 5, 10. Ok. Agora, nós voltamos para a forma decimal, fazendo a divisão de 27 por 10. Aí vai ficar, ó. Escreve o 27. 10 tem apenas um zero. Então, um número após a vírgula. Ou seja, a raiz quadrada de 7,29 é 2,7. Raiz quadrada de 11,56. Vamos lá. Primeiro passo. Transformar 11,56 em fração. Então, em cima, eu tiro a vírgula, fica 11,56, 1156, coloca 1 embaixo. Como tem 2 algarismos após a vírgula, 2 zeros. Observe que, aqui em cima, nós separamos os radicais. Mas não tem essa necessidade. Se você já sabe que para calcular a raiz de uma fração, basta eu calcular a raiz do numerador e depois a raiz do denominador, então não tem necessidade da gente fazer isso daqui. Ó. A gente já pode fazer o cálculo direto. Tá bom? Então nós vamos fazer 1156, né? Vamos calcular a raiz de 1156 e depois a raiz de 100. Primeiro vamos decompor o 1156 para vermos aí quanto que vai dar.
1156 é um número par, então eu vou dividir por 2. A metade de 1156 vai dar o quê? Vai dar 578. 578 também é um número par, então continuamos a divisão por 2 e 578 por 2 vai dar 5 por 2 dá 2, 17 por 2 dá 8 e 18 por 2 dá 9, 289. 289 não pode dividir por 2 porque não é um número par, é um número ímpar, né? Então, nós vamos verificar se ele pode ser dividido por 3. Observa, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 9 dá 19. 19 não divide por 3, então não pode dividir 289 por 3. Por 5 também não pode, porque não terminou em 5. Esse número, 289, ele só vai poder dividir por 17. E o resultado vai dar 17. 17 vezes 17 dá 289. 17 só divide por 17 e vai dar 1. E aí, nós vamos ter que agrupar de 2 em 2, ficando 2 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Voltando aqui à nossa raiz, ao invés de 1156, nós vamos colocar 2 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Corta. E na parte de baixo, né, no denominador, ao invés de 100, não vamos precisar decompor, porque nós já temos aqui a decomposição, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E aí, cortamos o índice e os expoentes e multiplicamos. 2 vezes 17 dá 34. Sobre, corto o índice com os expoentes, 2 vezes 5, 10. Voltamos para a forma decimal. Se eu dividir 34 por 10, nós vamos ter 34, 1 zero, um número após a vírgula, 3,4. Ou seja, a raiz quadrada de 11,56 é 3,4. Raiz quadrada de 3,61. Primeiramente, transformamos em fração. Então, vai ficar 361, né, sem a vírgula, sobre 1, 2 números após a vírgula, 2 zeros. 361 sobre 100. O que nós vamos fazer agora? Vamos decompor o 361 e o 100 em fatores primos. E vamos decompor o 361. Observe que o 361, ele não é número par. Se eu somar os algarismos aqui, ó, vai dar 10, então não divide por 3. Não termina em 5, não pode ser dividido por 5. Não divide por 7, né? Esse número, ele só vai ser dividido por 19. Se eu dividir 361 por 19, vai dar 19. E 19, como é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo. 19 dividido por 19 dá 1. Então, como nós temos raiz quadrada de 361, a nossa decomposição aqui vai ser 19 ao quadrado. Vamos colocar isso aqui, ó.
separando, né, os radicais, ó, coloquei ele menorzinho aqui, ao invés de raiz de 361, nós vamos colocar 19 ao quadrado. E a raiz de 100, nós já temos a decomposição, que é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, nós vamos fazer o seguinte, corta o índice com o expoente, quando não tem, lembra-se que quando não tem índice, o índice é 2, né? Então, cortou o índice aqui com o expoente, ficou apenas 19. Aqui também é 2, então corta os índices com os expoentes e multiplica. 2 vezes 5, 10. Ficou 19 sobre 10, ou 19 décimo. Volta para a forma decimal, vai ficar 19. 10 tem apenas um zero, então um número após a vírgula. 1,9. A raiz quadrada de 3,61 é 1,9. Vamos a mais dois exemplos de raiz. Dessa vez vamos calcular a raiz cúbica de 9,61. Primeiramente, transformamos em fração, vai ficar, tirar a vírgula, né? 261 sobre, são 3 números após a vírgula, coloca 1 e 3 zeros. Em seguida, vamos fazer a decomposição desses dois números, de 9.261 e de 1.000. Vou fazer aqui do lado. Primeiro, de 9.261. Como podemos observar, esse número não é um número par, então não pode dividir por 2. Para dividir por 3, eu tenho que somar os algarismos. 9 com mais 1, 10. 10 com mais 6, 16. Com mais 2, 18. Se 18 divide por 3, então 9.261 também vai dividir por 3. Nós vamos ter, ó, 9 dividido por 3 dá 3. 2 por 3 não dá, fica 0. 26 por 3 vai dar 8, 3 vezes 8, 24. Sobrou 2, com 1 dá 21 por 3 dá 7. 3.087. Será que 3.087 dá para dividir por 3? Dá sim. 3 com mais 7 dá 10, com mais 8, 18. Então, divide por 3. 3 por 3 dá 1. 0 por 3 dá 0. 8 por 3 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, vai sobrar 2, e 27 por 3 vai dar 9, 1029. 1029. Será que 1029 divide por 3? Soma novamente os algarismos. Ó. 9 mais 1, 10, com mais 2, 12. Então, divide sim por 3. Vai dar quanto? 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1. Juntou com 2, ficou 12 por 3, 4, e 9 por 3 dá 3. 343. Agora, se eu somar os algarismos, vai dar 10. 10 não divide por 3. Então, 343 também não divide por 3. Nós vamos para o próximo algarismo. Por 5 também não dá, porque não terminou em 5. Então, vamos para o próximo número primo. O próximo número primo é o 7. 343 por 7 vai dar 49. 49 por 7 dá 7 por 7, fica 1. Como é uma raiz cúbica, nós vamos agrupar os algarismos de 3 em 3, em grupos de 3. Né? Então, ficaríamos 1, 2, 3, então 3 ao cubo, e 7 3 vezes, 7 ao cubo. Então, no lugar de 9.261, nós vamos colocar raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 7 ao cubo.
E a parte de baixo, 1000. Vamos apagar aqui para a gente fazer a decomposição aqui do 1000. Vamos decompor o número 1000. É número par, divide por 2, vai dar 500. Por 2 vai dar 250. Por 2 vai dar 125. Observe que não é mais número par, né? Então não podemos dividir por 2. Somando os algarismos, nós vamos ter 5 mais 2, 7, com mais 1, 8. 8 não divide por 3. Então nós vamos para o próximo número primo, que é o 5. Terminou em 5, então dividimos por 5. Isso daqui vai dar 25. 25 divide por 5, dá 5, por 5 dá 1. Como é raiz cúbica, né? Nós colocamos aqui, ó, raiz cúbica de 1000, vamos agrupar de novo de 3 em 3. Ó, 2, 3 vezes, então 2, 3 vezes, 2 ao cubo, e 5, 3 vezes, 1, 2, 3, 5 ao cubo. E no lugar de 1000 nós colocamos 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Agora, observa que o nosso índice, ele é 3. Então, nós vamos cancelar com os expoentes, ficando apenas 3 vezes 7, que vai dar 21. Da mesma forma, o denominador. Corta o 3, né, do índice com os dois expoentes e multiplica 2 vezes 5, 10. Ficou 21 sobre 10, ou 21 décimo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e voltar esse número aqui, essa fração, para número decimal. Dividindo 21 por 10, nós vamos ter 21. O 10 tem apenas um algarismo zero, então, uma casa após a vírgula, 2,1. A raiz cúbica de 9,261, então vai ser 2,1. Calcular a raiz cúbica de 373,248. Vamos ao procedimento. Primeiramente, transformamos em fração e escrevemos o número sem a vírgula. Sobre, coloca 1, 3 números após a vírgula, 3 zeros. Ficou 373.248 sobre 1000. Observe que 373.248 é um número par. Então, vamos começar a nossa divisão por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 3 faltam 17. Por 2 vai dar 8. 13 por 2 dá 6. 12 dá 6 novamente. 2 e 4. Número par por 2 vai dar 9, 3, 93.312. Número par novamente. Então, por 2 vai dar 46.656. Número par continua por 2. Então, vai dar 2, 3, 3, 2 e 8. 23.328. Continua número par, então continuamos no 2. Vai dar 2 por 2 dá 1. 3 por 2 também dá 1. 13 por 2 dá 6. 12 por 2 dá 6 e 8 por 2, 4. Continua o número par. Então, 11 por 2 vai dar 5. 16 por 2 dá 8.
3 e 2. Por 2 de novo, vai dar 2, 9, 1 e 6. Como 2.916 é número par, então continuamos a dividir por 2. Vai dar 1, 2 dividido por 2, 1, 9 por 2 dá 4, 11 por 2 dá 5 e 16 por 2 dá 8. Número par, 1.458 por 2 vai dar 729. Observe que não é mais um número par, é um número ímpar. Então, não podemos dividir por 2, mas podemos dividir por 3. 729 por 3 vai dar 243. Dividido por 3, escrever um pouquinho menor aqui, vai dar 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 vai dar 1. Como é raiz cúbica, nós vamos ter que agrupar de 3 em 3. Então, ó, esses 3... esse, mais esses 3, mais esses 3. Então, ele vai ficar assim, ó. Primeiro grupo, ó, 2 ao cubo, 2 ao cubo de novo, 3 ao cubo, 3 ao cubo. O 1000, nós não precisamos decompor porque nós já temos aqui, ó. Seria 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Agora, eu vou cortar esse índice e todos os expoentes 3 e multiplico. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 72. Sobre, também, ó, cortou aqui, corto os expoentes 3, 2 vezes 5, 10. Fazendo a divisão de 72 por 10, nós vamos encontrar 7,2. Então, a raiz cúbica de 373,248 é 7,2.